Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Atos 1, verso 8. Quem achar, glorifica o Senhor para eu saber que você encontrou. Atos 1:8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: vocês receberão poder, eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles, e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Eu quero ler novamente esse finalzinho. Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Senhor, obrigado por esta manhã maravilhosa, pela oportunidade de nós iniciarmos a nossa semana na Tua presença. Iniciamos o domingo, iniciamos a semana, o primeiro dia, as primeiras horas, nós oferecemos ao Senhor como forma de adoração. Primeiro nós damos, depois nós recebemos. Agora eu entrego em Tuas mãos a minha vida e a vida dos meus irmãos, aquele que aqui está, aquele que está em casa, aquele que está em algum determinado lugar e nos acompanha online. Que o Teu Espírito Santo seja sobre nós, que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Vamos falar da segunda vinda de Cristo, uma promessa, uma certeza. Ó Espírito Santo, visita, Senhor, o Teu povo, visita, Senhor, a Tua igreja, um assunto tão importante, tão necessário de ser falado. Então que o Senhor fale conosco, e que nós sejamos cheios da Tua presença, alimentados pela Tua palavra, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero ministrar sobre o tema, atributos da segunda vinda de Cristo, atributos da segunda vinda de Cristo. Eu incentivo você sempre trazer o seu caderninho. Nós demos a você na conferência agora um caderno, caneta. Sempre que possível traga, porque neste tema, por exemplo, você pode tirar como aplicação para a sua vida, mas também como ensino para a tua vida sobre a promessa da volta de Jesus. Meus irmãos, a maior data do cristianismo, quem sabe qual é? A maior data do cristianismo é a Páscoa. É quando nós celebramos que Jesus morreu numa cruz na sexta-feira, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus morreu, mas Ele não está mais pendurado numa cruz, Ele não está mais em um madeiro. Muitas pessoas têm uma imagem de Jesus sofrendo. Não, aquela imagem não existe mais. Ele morreu, Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele foi maltratado, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo, à destra de Deus. A maior promessa que nós temos é: sabemos que Jesus Cristo morreu, sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, mas a maior promessa é: Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós cantamos sempre Maranata. Maranata significa: ora vem, Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo é o último capítulo da humanidade. A segunda vinda de Cristo, ela marca a história da vitoriosa
da igreja vitoriosa sobre a morte, sobre Satanás. É quando nós venceremos esses dias difíceis, e Ele voltará para nos buscar e levar para morar com Ele para toda a eternidade. Meus irmãos, é o dia mais esperado de toda a terra, de todo o mundo. Se há um dia que é marcado como o dia da vitória, é o dia da ressurreição de Cristo. Se há um dia que é o dia mais esperado de toda a terra, é o dia que Jesus Cristo voltará. E eu quero trabalhar aqui com você rapidamente 7 pontos. Por isso eu vou precisar ser rápido, e por isso eu peço a sua atenção. Se você está, pastor, olha, eu tenho uma dificuldade de acordar de manhã e de prestar atenção, se preciso, levanta, vai lá no fundo, fica em pé, joga uma água no rosto, mas preste atenção na palavra. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: Jesus virá pessoalmente. Vamos falar sobre a vinda de Cristo. Então, primeiro ponto, Jesus virá pessoalmente. Ele não vai mandar recado, Ele não vai mandar alguém vir nos buscar. Atos 1, verso 11 diz: e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui. Jesus deu as últimas instruções aos discípulos. Ele disse: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês receberão poder, até que virá sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus estava dizendo aos discípulos assim: olha, não façam nada até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Preste atenção, meus irmãos, eu e você não podemos fazer nada na nossa vida sem a direção, sem a instrução do Espírito Santo dentro de nós. Nesta sexta-feira nós tivemos aqui na igreja o curso de batismo, e aí existem 2 batismos. O primeiro batismo é o batismo na água, é quando você se arrepende de quem você é quando você entrega a sua vida a Cristo, e você diz e confessa ao mundo e a Cristo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero viver com o Senhor para sempre. Mas há um segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. É quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E todo homem, toda mulher de Deus deve receber esse batismo, deve receber o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos guia, quem nos direciona, quem nos capacita, quem nos fortalece. Amém? Está dando para entender? Então Jesus diz: antes de vocês irem, vocês receberão poder, vocês receberão o Espírito Santo, aí vocês serão minha testemunha, aí vocês sairão falando, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Mas quando ele acaba de dar esse discurso, o texto diz que ele começa a ser elevado aos céus. Olha que coisa sobrenatural. Então todos estavam ali junto com ele, ele já tinha sido ressurreto, o seu corpo já estava glorificado, agora ele volta para o Pai e começa a ser elevado no meio das nuvens. Então 2 anjos olham para eles e dizem: o que é que vocês estão olhando? O que vocês estão aí pasmos? Às vezes Jesus, ele era um pouco cômico. Ele via um cego, ele via um paralítico, e ele perguntava assim: o que queres que eu te faça? Lembra do rapaz da INSS? Parece bobeira, mas tem um porquê, não é verdade? Tem gente que não quer uma transformação. Mas agora o anjo chega e pergunta assim: por que vocês estão pasmos? Eu responderia: tem um homem que está flutuando, tem um homem que está sendo elevado às alturas. Eu sei, é o Cristo, eu sei, é o Messias. Mas o anjo diz assim: olha, não se espantem. O que ele estava querendo dizer: olha, da mesma forma como ele está subindo, ele voltará. Então preste atenção: assim como ele foi elevado aos céus, assim ele voltará pessoalmente para buscar a sua igreja. Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus Cristo voltará pessoalmente, isto é uma certeza, ele voltará para nos buscar. A segunda certeza: Jesus virá visivelmente.
Marcos, eu vou precisar dos irmãos da comunicação atentos aí, viu? Marcos 13, verso 26 e 27. Projetem para mim, por favor. Marcos 13, verso 26 e 27. Se você quiser abrir a sua Bíblia, seja rápido, que eu não vou poder esperar muito. Marcos 13, 26 e 27 diz assim: então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Queridos, olha que cena maravilhosa. Jesus virá buscar a sua igreja visivelmente. Então todos verão. Meus irmãos, você consegue ver o sol? Você consegue ver a lua? É incrível que em toda a terra é possível se ver o sol e a lua. Pastor, mas enquanto no Brasil vê o sol, no Japão não vê, no Japão vê a lua. Queridos, eu não sei como será, mas eu sei que Jesus se manifestará visivelmente a toda a terra. Ele virá, ele voltará. E o texto diz: então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos para reunir todos os escolhidos de toda a parte da terra. Isso está nos dizendo, olha, todo olho verá. Há uma palavra que diz: toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm os seus olhos fechados. Muitas pessoas têm o coração fechado, resistem a Cristo. Ainda que nós vemos coisas sobrenaturais, ainda que nós vemos a maravilhosa graça de Cristo sendo derramada, o amor de Deus, promessas se cumprindo, as promessas que estão na Bíblia, a cada dia se cumprindo mais, pessoas têm os seus olhos fechados. Pessoas têm os seus corações fechados e não aceitam, se recusam a crer que há um Messias, que há um Senhor, que é o Criador, que era, que é e que há de vir. Mas a palavra de Deus diz que um dia todos verão visivelmente a volta de Jesus Cristo. O terceiro, Jesus virá audivelmente. Então ele virá pessoalmente, visivelmente e audivelmente. Todos vão ouvir. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Hoje eu estou pregando de forma temática. Normalmente eu prego de forma expositiva. Hoje estou pregando de forma temática. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: pois dada a ordem, olha isso, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O texto está nos ensinando ao soar da trombeta. Meus irmãos, vocês já ouviram o soar de uma trombeta? Já ouviram? Tem um instrumento que eu gosto muito, que é o chofar, que ele anunciava as guerras, ele anunciava, né? Às vezes o inimigo estava chegando. Mas eu fico imaginando que um dia a trombeta soará, e Jesus Cristo se manifestará, se revelará a toda a nação, com grande poder, com grande glória. E então o texto diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Olha que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você tem saudade de alguém que o Senhor recolheu? Talvez um pai, a mãe, um avô, uma avó, um bisa, um filho. A palavra do Senhor diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para vivermos juntos com Ele para sempre. Eu não tenho pessoas tão próximas. Tem gente que tem filho que o Senhor levou.
tem gente que tem pais. Eu tenho meu avô, que é a pessoa mais próxima, mais querida que eu tenho, que o Senhor levou. Meu avô paterno, meu pai está aqui hoje. Mas eu fico imaginando um dia, eu não sei como será na glória. Eu não sei como será. A palavra do Senhor diz que os nossos corpos serão transformados. Então esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. Esse corpo que hoje nos traz dores, sofrimento. A palavra do Senhor diz que lá não haverá choro, lá não haverá dor. Então nós seremos arrebatados para morarmos para sempre com o Senhor, dada a ordem. Um dia o Senhor nosso Deus dirá: chegou o tempo, chegou o dia. Então com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá para buscar a sua igreja. Então se você tem saudade de alguém, se você tem saudade talvez do seu ente querido, queridos, um dia nós estaremos juntos com ele na glória. Mas eu quero dizer a você, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá nós teremos um corpo glorificado. Eu já vou entrar um pouquinho mais. Quarto ponto, eu preciso andar. Jesus virá repentinamente. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Quem desejar abrir. Jesus virá repentinamente. O texto diz assim: acontecerá num instante, num piscar de olhos. O que é num piscar de olhos? É rápido. De repente, está tudo bem. De repente a gente está aqui e Jesus Cristo, instantaneamente, repentinamente, acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. Mais uma vez fala daqueles que morreram. Aqueles que já morreram ressuscitarão para viverem para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Mas o texto diz: será em um piscar de olhos. Meus irmãos, essa semana estava conversando com alguém aqui, falei sobre isso. Nessa semana eu vi algo tão triste. Uma pessoa saiu de casa e estava indo trabalhar e dirigindo a sua moto e arrumou uma briga no trânsito. Tem gente no trânsito que só por Deus, não é verdade? E aí ele começa a querer arrumar briga, ir para cima do carro, ir para cima do carro, ir para cima do carro, e o carro ali quieto na dele, o carro ali quieto na dele, e uma carreta do lado, o carro na esquerda, e ele vinha para a direita e vinha para a esquerda, tentando brigar com o carro. E num vacilo, num piscar de olhos, eu não sei se por intenção, ou se talvez num acidente, se talvez numa ação não tão pensada, o homem do carro vira o carro, bate na moto, a moto cai debaixo da carreta, a carreta passa por cima, e esse homem morre. Num abrir e fechar de olhos. Um homem que saiu de casa provavelmente para trabalhar, que estava com um uniforme de trabalho. De repente, chega o seu dia. Eu nunca me esqueço, que perto da minha casa, próximo daqui, quando eu morava com meus pais, tinha uns senhorzinhos, 2 senhores, e nós crescemos comprando, tipo uma quitanda, crescemos comprando ali na quitanda dele. E num sábado, da sexta para o sábado, a esposa anoiteceu e não amanheceu. Ela dormiu e não acordou. O Senhor a recolheu dormindo. Então essa mulher, é um casal, a mulher deitou para dormir e não se levantou. O Senhor a recolheu. O mais interessante é que no outro sábado, o seu marido deitou na sexta para dormir e não acordou no sábado. O Senhor o recolheu. Deus levou a esposa no sábado, Deus levou o marido no outro sábado. Eu acho interessante que eles viveram juntos a vida inteira e o Senhor os recolheu praticamente juntos. E eu fico refletindo, quem somos nós? Queridos, nós todos temos uma certeza, 2 certezas. Uma é que todos morreremos,
e a outra certeza é que Jesus voltará para nos buscar. São duas certezas que nós temos. É como se nós estivéssemos numa fila qual nós não sabemos a senha. A qual momento você pode chegar e dizer: é a sua vez. A palavra do Senhor diz que num abrir e fechar de olhos, chegou o tempo de ir morar com o Senhor para sempre. Sexto, é o quinto, não é? Quinto, Jesus virá inesperadamente. Mateus 24, 36 diz assim, Mateus 24, 36. Contudo, ninguém sabe, presta atenção nisso. Contudo, ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Então preste muita atenção, porque nos dias de hoje, só pela graça. O texto está dizendo, contudo ninguém sabe. O pastor Renan não sabe, a pastora Bianca não sabe, o pastor Paulo não sabe, a Carol não sabe, o André não sabe, o Rodolfo, ninguém sabe. Ninguém. Então quando você ouvir alguém fazendo uma conta, saiba, ele está fora da palavra de Deus. Pastor, disseram que em 2012 ele viria. Não veio. Disseram que na virada do milênio, quem se lembra? Na virada de 99 para 2000. Teve gente que foi morar nas montanhas, teve gente que vendeu os seus bens, teve gente que fez de tudo. Amados, eu vou ser muito sincero, olha como é não conhecer a palavra de Deus. Eu me lembro que em 2012, lembra de 2012? Eu já conhecia a palavra, sabia que ele não voltaria, mas Satanás é tão sagaz, que eu estava na represa comendo um x-tudo, olha que benção. Satanás não tem nada a ver com isso, você já vai entender. Estou eu na represa comendo um x-tudo, e o povo anunciando, e lançaram um filme, que vai acabar o mundo, e aí estou eu lá, e de repente, começou um vento, e as árvores começaram a se mexer, e o que teve de gente começou a falar, opa, o que está acontecendo aqui? Então o que eu quero dizer a você, queridos? A palavra do Senhor diz que ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem Jesus Cristo. Mas se você lembrar, o que nós dizemos aqui atrás é 1 Tessalonicenses 4,16, pois dada a ordem, quando o Senhor dirá, meu filho, chegou a hora, volte para buscar a minha igreja, volte para buscar o meu povo. Meus irmãos, não há ninguém que sabe, é somente o Pai, e num determinado dia, no dia mais esperado, Ele vai dizer, olha, chegou a hora, chegou o momento, é inesperado, mas ninguém está esperando. Pessoas fazem a conta, mas pastor, como é que eu posso fazer então, pastor? Porque se eu não sei a hora, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos esperar como uma noiva espera o seu noivo. As nossas lamparinas têm que estar cheias, nós temos que ter a presença do Espírito Santo, nós temos que estar esperando Ele, como se Ele fosse voltar agora. Não fica fazendo conta, não fica esperando para depois. Não, mas sabe o que é? Eu acho que vai demorar uns 50 anos. Eu me lembro que há 13 anos atrás, eu comecei a fazer um curso, entrei na faculdade, comecei a fazer um curso, e comecei a ver umas coisas muito loucas. E comecei a falar assim dentro do meu coração, eu vou me perder. E eu creio que Jesus Cristo vai voltar. E eu não quero me perder. Você não deve parar de fazer coisas por causa disso. Mas eu quero dizer a você, há 13 anos atrás eu achava, Jesus volta esse ano. A tecnologia tem chegado de forma absurda. Se você vê o que acontece na China, se você vê o que alguns países estão fazendo, se nós vemos o que chegou agora o 5G, chegou agora a inteligência artificial, inteligência artificial, chegou agora chat GPT, coisas absurdas. Essa semana eu estava vendo nos Estados Unidos, um cachorro robô entrou dentro de uma casa, chamam de drone, né? Um cachorro entrou e foi e prendeu o bandido. Não precisou mais matar o policial, entrou o cachorro. A tecnologia tem chegado. Estão dizendo que daqui a um tempo vão fazer transfusão de cérebro.
Eu não sei aonde nós vamos parar. Eu não sei o que Jesus vai nos permitir viver. Eu só sei que eu tenho que esperar Ele como se Ele fosse voltar agora. Inesperadamente Ele voltará para buscar a sua igreja. Então não dê ouvidos para quem faça contas. Eu nunca me esqueço que um dia eu estava num churrasco. Teve um rapaz que estava perdido, afastado do evangelho, mas que um dia serviu a Cristo, um dia fez teologia e me disse, não, mas ó, eu fiz a teologia, eu fiz umas contas e Jesus não vai voltar agora. A palavra do Senhor diz que nem os anjos sabem, nem o Filho sabe. Então não se engane. Não entre nesse laço, porque a sua vida será inesperada. Ele confunde, Satanás pode confundir o seu coração. Qual que é o segredo? É esperar a sua presença. Pastor, mas desde eu vou chegar lá, desde Pedro, desde Paulo, já esperavam que o reino de Cristo viria, que a volta de Jesus já viria, e nós continuaremos esperando. Sexto ponto, Jesus virá inescapavelmente. Olha isso. A palavra do Senhor diz em Lucas 21, 34. Jesus virá inescapavelmente. 34 diz assim, Lucas 21, 34. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. O que o texto está querendo nos dizer? Cuidado, ao gastar a sua vida com preocupações apenas desses dias, a querer apenas satisfazer as suas vontades da carne, porque o texto está querendo dizer, olha, a volta de Jesus será inescapável, todos terão que passar por esse dia, não tem como. Ele diz, cuidado com as farras, cuidado com as suas preocupações apenas dessa vida. Muitas das vezes pessoas gastam a sua vida apenas construindo algo para os nossos dias atuais. A palavra do Senhor diz que aonde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Gaste o seu tempo investindo na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua saúde, mas guarde também um tesouro no céu, porque, queridos, tudo que nós construirmos aqui, tudo isto vai passar. Nós vamos entrar num ponto aqui agora, onde você vai ver que tudo isto será destruído. Então nós gastarmos o nosso tempo, a nossa vida, construindo algo apenas terreno, é uma grande tolice, é uma grande falta de sabedoria. É questão de nós entendermos, os nossos olhos talvez estejam fechados. Jesus nos promete uma vida eterna, Jesus nos promete um galardão, Jesus nos promete tesouro no céu, Jesus nos promete salvação. Mas por falta de entendimento, por falta de não viver pelo que eu creio, mas viver apenas pelo que eu vejo, eu gasto o meu dia apenas com esta vida. O texto diz, este dia virá sobre todos, e que o Senhor nos encontre de pé. Eu sempre faço uma oração, Senhor, não deixe que os meus pés vacilem. Aquele que está de pé, aquele que cuida estar de pé, cuide para que não caia. Então que quando o nosso Senhor voltar para nos buscar, que Ele nos encontre de pé, que Ele nos sustente, que nós não sejamos como aquelas virgens que foram para a festa, mas não tinham azeite, e quando o Senhor volta, elas acordam, e aí elas vão pedir emprestado, e as outras falam, eu não posso, eu tenho que guardar o meu, não, eu não posso, eu busquei, aí elas saem para buscar então, mas já era tarde, o Senhor volta e as encontra sem a presença do Espírito Santo. Que quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, que eu e você estejamos preparados. Talvez você chegou aqui nesta manhã acusado por um pecado, acusado por um vício, acusado por algo que te escraviza. Queridos, o Espírito Santo te dá a condição de viver uma vida santa na presença do Senhor.
É Ele quem te sustenta, é Ele que não te deixa cair. Então você deve pedir ao Espírito Santo, você deve se relacionar com Ele todos os dias, porque o Senhor virá inescapavelmente. E para eu encerrar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro 3, verso 10. Eu quero chamar o louvor, por favor. 2 Pedro 3, 10. O último ponto é: Jesus nos levará para a nova morada. Jesus nos levará para a nova morada. Segunda Pedro 3, dos versos 10 ao 14, diz assim: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus, deixa eu fazer uma pergunta: o ladrão avisa quando ele vai? Ele manda mensagem, WhatsApp, fala: ó, deixa as portas abertas que eu estou chegando? Nunca. Eu queria saber de um abençoado desse que manda uma mensagem, fala: ó, Renan, estou chegando aí. Mas nunca avisaram. Normalmente ele chega, ele sonda, vê uma hora que você não está preparado e ele vem. Mas o texto diz: contudo, o dia do Senhor, não é Jesus virá como ladrão, mas esse dia, o que está querendo dizer? Ele vai vir com surpresa, vai vir no momento em que muitos não estarão preparados. Os céus desaparecerão, preste atenção nisso. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos, visto, portanto, que tudo ao redor será destruído. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Verso 13: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que estas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você sabia que a terra e tudo que nela existem serão destruídos? Tudo que foi criado. A palavra do Senhor diz que quando houve corrupção na raça humana, lá com Noé, o Senhor destrói tudo com água. Ele envia o dilúvio. Por isso que após a chuva vem o sol. Nós olhamos para o céu e nós vemos o arco-íris. Você já viu o arco-íris? Quando vem a chuva e depois vem o sol, o Senhor dá um sinal. Aquele sinal é para dizer: nunca mais o mundo acaba em água, amém? Nós estamos longe desses dias. Ah, quem dera se viesse um pouco de água. Oremos para que Deus envie chuva. Mas nós temos um sinal: nunca mais acaba em água. Mas agora Ele diz: os céus, a terra e tudo que existe, um dia serão destruídos. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos. Meus irmãos, nenhum filme, por mais que a tecnologia nos dias de hoje, por mais que os filmes de Hollywood sejam tão vívidos, por mais que haja HD, 3D, 4D, ultra isso, ultra aquilo, nada consegue nos transparecer, nos ilustrar como será o dia da vinda do Senhor. Porque o texto diz que tudo que foi construído será para destruição. Nada chega perto ao dia em que tudo isso aqui vai virar fogo. Então você imagina: mas pastor, por que é que Jesus faria isso? Preste bem atenção.
Pastor, por que é que Jesus faz isso? Celular é bom, ar-condicionado é bom, carro é bom, sua cama é boa, sua casa é boa, mas tudo isso é corruptível. Há um coração dentro de mim, há um pulmão, há órgãos, há dores. A cada dia mais meu joelho vai tac, tac, tac. Fui falar com um profissional esses dias, ele falou: Renan, fortalece. Falei, mas o que eu faço? Qual exercício que eu faço para fortalecer o joelho? Ele falou: não, você precisa fortalecer tudo, porque tudo vai envelhecendo, tudo vai passando. E é verdade, tudo é corruptível. Então, se nós não cuidarmos da saúde, se você não cuidar da sua alimentação, se você não cuidar do seu corpo, cada dia, de qualquer forma, isso vai se deteriorar. Mas nós podemos escolher viver o melhor na presença do Senhor. Agora, o que eu quero dizer? Um dia, este corpo será aniquilado. Ou eu vou, o Senhor vem me buscar antes e eu vou morar com Ele, ou eu morro, ou Ele vem e nós seremos ressuscitados, arrebatados. Pastor, mas por que a terra e tudo será aniquilado? Por que tudo será destruído? Porque tudo isso aqui é corruptível. A palavra do Senhor diz que Ele tem uma morada preparada para nós. Verso 13 diz: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Queridos, há algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pastor, mas olha, agora que eu comprei minha casa, agora que eu troquei de carro. Normalmente, quando alguém está desejando muito a vinda de Jesus, é porque a coisa está ruim, é porque quer se livrar de alguma coisa que não está boa aqui na terra. E normalmente quando alguém não quer que Jesus venha, é ou porque está em pecado, ou porque acabou de conquistar alguma coisa. Pastor, agora, pastor, acabei de comprar minha Hilux, o Camaro amarelo tão desejado chegou, pastor. Acabei de comprar a casa, não é possível, agora ele vai vir. Espero agora que eu casei, não é possível. 40 anos esperando, agora que eu ia ser feliz. Sabe de nada, inocente. Não ache, não se iluda. O que o Senhor tem para nós é muito melhor. A nossa alegria está nele. Nós esperamos com expectativa novos céus e nova terra. Fique de pé, você que pode, fique de pé. Com expectativa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração o que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Você pode glorificar a Deus por isso? Falei aqui no curso de batismo, a palavra do Senhor diz que lá as ruas serão de ouro e de cristal. Qual é o objeto mais desejado pelo homem? É o ouro. Jesus diz assim: aquilo que para vocês é o mais desejado, aqui vocês vão pisar em cima. Não significa que nós vamos pisar sobre o ouro, significa que nem meu olho viu, nem o meu ouvido ouviu, e nem eu tenho condição de imaginar o que tem preparado lá em cima. Significa que aquilo que para mim é mais valioso, lá no céu será o menor. Ele é capaz de colocar para nós pisarmos em cima. Então se desapegue das coisas terrenas, que o Senhor nos convida a colocar o nosso tesouro no céu. O Senhor nos convida a criar expectativa, a dizer: oh Jesus, viver aqui é bom, ser casado é bom, ter filho é bom, servir a igreja é bom, mas viver na tua face dia a dia. O Senhor virá pessoalmente, o Senhor virá visivelmente, e o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor.
o que o Senhor tem para nós é muito melhor. E o verso 14 então diz: portanto, amados. Você vê que o amados vem da Bíblia, né? Você vê que o amados vem de Jesus já, ele já dizia amados. Portanto, amados, vem de Pedro, né? Enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica. Sabe o que é uma vida pacífica? Para de perder tempo com coisa tola. Para de perder tempo com picuinha. Para de perder tempo com briga que não resolve. Para de perder tempo com coisas. Você precisa perdoar alguém. Então perdoe. Libere perdão. Que quando o Senhor nos voltar, o texto diz que Ele nos encontre uma igreja pura e sem culpa diante dos seus olhos. Se há algo que te acusa nessa manhã, entregue diante do Senhor e diga: Senhor, me ajuda a viver uma vida de santidade na Tua presença. Imagine você gastar a sua vida aqui na casa de Deus, e quando o Senhor voltar para nos buscar, Ele não nos encontrava de forma santa, sem culpa na sua presença. Então que o Senhor te visite nesta manhã. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor não vem buscar a igreja evangélica. O Senhor não vem buscar a igreja do Nazareno. O Senhor vem buscar a igreja de Cristo. Homens e mulheres que ouvem a sua palavra, praticam a sua palavra. Um dia estarão reunidos assembleianos, presbiterianos, batistas, quadrangular, nazarenos. Queridos, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor nosso Deus. E nós aguardamos com expectativa novos céus e nova terra. Vamos adorar o Senhor? Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável.
porta, batendo, 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 batendo na 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 porta. Batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Que bênção. Queria estar orando agora para estar despedindo a igreja. Amém? Uma palavra abençoada. Queria que todos fechassem os olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã abençoada, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela palavra que foi ministrada, ó Pai. Que essa palavra, Pai, entre em nossos corações, ó Pai, que atinja, Senhor, o mais profundo do nosso íntimo, assim. Assim como diz a tua palavra, Pai, que a sua palavra é como uma espada de 2 gumes, ó Pai. Que a gente possa guardar aquilo que foi ministrado, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, levar esta palavra adiante, Senhor. Que possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua santa presença, pela tua doce presença neste lugar, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é santo, 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 ó Deus. E o Senhor fala conosco todos os dias, ó Pai. Te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas mais uma manhã, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Neste momento, ó Pai, eu quero despedir a tua igreja, Senhor, da tua casa, mas nunca da tua presença, Senhor. Que o Senhor possa estar nos levando para casa, Senhor, em paz, em segurança, guardados pelo Senhor, ó Deus. Nos livra de todo mal, Senhor, de todo acidente, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos guardando, ó Deus. Esteja já preparando este ambiente para logo mais à noite, ó Deus, para o próximo culto que terá. As pessoas que aqui entrarão, Senhor, a palavra que será ministrada novamente à noite, ó Deus. Que o Senhor possa estar sondando os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa estar trazendo as pessoas, ó Pai, preparadas, ó Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, Pai. Abençoe o nosso resto de domingo, Senhor. Que possamos ter um domingo abençoado, ó Pai. Abençoe o nosso almoço, Senhor. Aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui, ó Deus, que gostariam, que o Senhor possa estar acompanhando, o Senhor possa estar cuidando, sondando, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra vem e ela nunca volta vazia, Pai. Eu despeço a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Seja levantando sua mão direita. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar